Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do canal Resenha Rubro-Negra. Começo pedindo a vocês que curtem o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, para se inscreverem aqui no Resenha Rubro-Negra, chamarem o pessoal do Fla Nação VP para vir aqui para o Resenha Rubro-Negra. A gente tomou um strike lá no Fla Nação VP por conta de propaganda de casa de apostas. Não estamos podendo postar nada no Fla Nação VP, então você vai ficar sabendo das notícias do Mengão Queridão aqui no Resenha Rubro-Negra, que é o único canal monetizado que a gente tem agora. Então, se você quiser dar uma forcinha pra gente, olha, pega aqui o nosso QR Code, aponta o celular nele ali e faça a doação que você quiser para ajudar no crescimento do nosso canal, beleza? Bom, vamos falar de Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês o que é a Operação Rames Rodrigues e o que ela tem a ver com o Flamengo, tá? Também quero falar para vocês sobre a situação do Jefferson Soteldo, jogador do Santos, muito habilidoso, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, é um meia atacante muito bom que outrora já foi desejo da nação rubro-negra e que agora não é tão desejado assim, até porque a nação rubro-negra continua sonhando com Nicolás de la Cruz, que tem uma situação complicada, que tem uma situação complexa, mas que não é uma situação definitiva, nação. E quero falar com vocês também de alguns pormenores, porque afinal de contas, no domingo a gente pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem algumas peças que podem voltar, outras peças que podem não estar em campo. Apesar de ser sexta-feira, ainda tem um treino de sábado para o técnico Jorge Sampaoli poder avaliar a equipe, mas algumas peças já dão a entender que não vão estar em campo neste domingo. Com a vitória de ontem sobre o Racing, o Jorge Sampaoli completou pelo Flamengo 15 jogos. E os números são interessantes. São 8 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Foram 31 gols marcados e 16 gols sofridos. É um bom começo de trabalho de Jorge Sampaoli, que ainda tem uma longevidade muito grande de competições para poder disputar nesse ano de 2023. Ontem, na coletiva, ele falou a respeito dos reforços que vão ser muito importantes para ele conseguir confirmar a equipe da maneira que ele quer, colocar a equipe em campo da maneira que ele acha o ideal, para que o Flamengo possa atuar da melhor maneira possível e ele consiga lidar com as 3 principais competições que o Flamengo ainda está disputando. Vale lembrar que o Sampaoli não quer priorizar nenhuma competição. Jogamos contra o Fluminense na Copa do Brasil com força máxima. Em seguida, jogamos contra os viceínos com o que tinha de melhor disponível. E ontem enfrentamos o Racing com a melhor equipe que o Sampaoli tinha à disposição. Ou seja, só estão ficando fora jogadores que estão lesionados ou que estão sem condições clínicas de jogar. Senão o Sampaoli está colocando todo mundo para atuar. Para o jogo domingo contra o Grêmio, dificilmente o atacante Gabigol vai entrar em campo. É desfalque quase certo para o jogo contra o Grêmio. Então o Sampaoli tem que administrar isso tudo. E muito dessa situação dos desfalques, do cansaço, tem a ver com a má preparação. Há pessoas que acham que o fato do Flamengo não ter feito uma boa pré-temporada, depois de ter dado 50 dias de férias, que isso vai passar ao longo do ano. Não, não vai passar. O fato do Flamengo ter ficado 50 dias totalmente parado e ter voltado e trabalhado apenas 13 dias, vai assombrar esse elenco até o final da temporada. Porque o corpo dos atletas, por mais que eles joguem, não está totalmente preparado porque não conseguiram fazer uma pré-temporada legal. O Palmeiras não ficou isso tudo de dias parados. Quando deu 30 dias parados, o Palmeiras colocou os jogadores para fazer treinos físicos em casa, com equipamentos enviados pelo Palmeiras, monitorado via transmissão online com o preparador físico da equipe. Então eles trabalharam, eles não ficaram zerados. Os jogadores do Flamengo ficaram zerados até o retorno. Então o simples fato disso ter acontecido faz com que o Flamengo tenha esse grande número de lesões, jogadores que não suportam 2, 3 jogos consecutivos, isso tudo por causa da má preparação no começo do ano. Por isso o Sampaoli precisa de reforços. Luiz Araújo e o goleiro Agustin Rossi já estão chegando. Mas, na verdade, é um reforço só. Porque o Agustin Rossi, ele pode até melhorar a qualidade do gol do Flamengo. Mas não vai ser o fato do Agustin Rossi estar no gol ou não
que vai fazer o Flamengo ter uma saída de bola mais rápida, que vai fazer o Flamengo conseguir romper as barreiras adversárias quando jogarem fechadinho. O Luiz Araújo é um jogador que há uma expectativa muito grande em cima dele para ele poder quebrar linhas, coisa que ontem, mais uma vez, ficou evidente que o Flamengo não está conseguindo fazer. Na Argentina, há muitas críticas em cima do Flamengo e em cima do Jorge Sampaoli, porque os jornalistas argentinos, a imprensa argentina, esperava que o Flamengo fosse dar um verdadeiro tabeft no Racing, um vareio no Racing. A imprensa argentina, de forma geral, esperava que o Flamengo fosse dar um verdadeiro vareio no Racing ontem. E não foi isso que aconteceu. A gente viu um jogo muito parelho, com o Flamengo com muitas dificuldades de adentrar a defesa do Racing e ganhamos o jogo com um gol aos 83 minutos do segundo tempo. A imprensa argentina ficou decepcionada com o desempenho do Flamengo e criticou o Sampaoli em todos os níveis que vocês podem imaginar. Até a forma como o Sampaoli estava vestido foi motivo para a imprensa argentina bater no cara. Fernando Gago, técnico do Racing, estava de terno, todo bonitinho, à beira de campo. Sampaoli gosta de moletom, gosta de casaco, de agasalho, mais desportivo. A imprensa argentina não perdoou. E hoje, a notícia que vem se divulgando pela imprensa argentina e chegando aqui no Brasil é sobre o veto à contratação de Nicolás de la Cruz. Pessoal, eu nunca pego uma notícia e solto ela da maneira que ela chega para mim. Não é esse meu trabalho. Eu checo, eu aciono minhas fontes em qualquer lugar, no Peru, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. E aí, depois de checar, de conversar, de entender de verdade o que está acontecendo, aí sim eu passo para vocês. Passei de manhã e vou passar agora. Não há veto à saída do Nicolás de la Cruz. Não há nada definitivo com relação ao Nicolás de la Cruz. O que há é que o River entende que precisará do Nicolás de la Cruz para a fase de oitavas de final da Libertadores da América. Mas isso era um entendimento que o River já tinha antes. Só que o que muda na configuração da negociação são valores. Se fosse eliminado da Libertadores, o River ia precisar muito de dinheiro. Então o Flamengo teria mais facilidade para oferecer um valor que o River não concordasse. Se vocês pegarem meus primeiros vídeos, o River falava lá atrás em 12, 15 milhões de euros. Aí as coisas foram ficando ruins para o River Plate, começou-se a falar de 6 a 8 milhões de euros. O que acontece é que agora nós voltamos no patamar inicial. Para tirar o Nicolás de la Cruz do River Plate, o Flamengo vai ter que oferecer 12 a 15 milhões de euros por 50% do atleta. É isso que está acontecendo. E eu apurei muito, chequei muito com jornalistas lá na Argentina. Eu tenho contato do setorista do Portal Olé, que cobre o River Plate. Conversei muito com ele hoje, até me atrapalhou na academia, porque eu estava conversando com ele enquanto eu estava na academia e ele estava me explicando toda essa situação. Então não tem um veto, não há nada definitivo. É que pelos valores que estava se negociando antes, não tem jogo mais, porque o River, se não ganhar o dinheiro do Flamengo, usando o Nicolás de la Cruz, pode ganhar o dinheiro na Libertadores da América, entendeu? Então essa é a apuração que eu tenho para fazer para vocês. Uma outra situação é o que envolve o Rames Rodrigues, tá? E aí vocês vão entender direito por que eu coloquei na thumbnail Operação Rames Rodrigues. Eu não coloquei que era Operação do Flamengo por Rames Rodrigues. Eu coloquei Operação Rames Rodrigues. O que é a Operação Rames Rodrigues? Um grupo de empresários onde há 2 argentinos e 5 europeus se reuniram, e todos esses empresários têm muita entrada ao futebol espanhol e ao futebol europeu em si, se reuniram e viram em Rames Rodrigues a oportunidade de fazer dinheiro. A ideia desses caras é levar o Rames Rodrigues para jogar em um clube da Espanha. Só que o Rames Rodrigues fracassou nos últimos clubes que teve na Europa. Fracassou no Everton da Inglaterra e fracassou no Olympiacos da Grécia. Então eles precisam levantar o moral do Rames Rodrigues antes de levá-lo para a Espanha. A ideia desses 7 empresários seria comprar os direitos do Rames Rodrigues para eles, colocar o Rames Rodrigues em uma das grandes equipes daqui da América do Sul,
deixar o Rames Rodrigues 1 ou 2 temporadas e depois levá-lo para a Espanha, aonde os empresários iam conseguir recuperar e ter lucro em cima do investimento que fizeram agora na aquisição do Rames Rodrigues, entenderam? Então essa é a operação Rames Rodrigues. Aqui na América do Sul, eles viram 2 clubes como sendo boas vitrines para o Rames Rodrigues. Na Argentina, o Boca Juniors, no Brasil, o Flamengo. Agradou ao Rames Rodrigues ter a oportunidade de jogar ou no Flamengo ou no Boca Juniors. Eles ofereceram o Rames ao Flamengo e ao Boca. E aí tem um detalhe. O salário do Rames ainda é um salário muito alto. Mas não é o Flamengo e Boca Juniors que vão fazer esforço para poder chegar no salário do Rames Rodrigues, não. A ideia é que os empresários viabilizem a chegada do Rames Rodrigues a uma dessas 2 equipes. Então, eles vão investir do bolso deles. Se o Rames quer ganhar 2 milhões de reais por mês e o Flamengo se compromete a pagar 800 mil, por exemplo, o resto os empresários vão arcar, porque eles entendem que quando levá-lo para a Europa, eles podem receber de volta o investimento e ainda ter lucro em cima do Rames Rodrigues. É claro, toda essa operação depende de Flamengo e Boca aceitarem o jogador. Também tem isso. Não é só oferecer e empurrar para o Flamengo e para o Boca, não. Por exemplo, o Boca Juniors não vê com bons olhos a ida do Rames Rodrigues para lá, porque pelas regras lá da Argentina, eles teriam que se desfazer de um jogador extracomunitário, um jogador de outra nacionalidade. São 6 jogadores extracomunitários que podem haver lá na Argentina. E os caras já têm os 6, teria que vender um. E hoje os caras não estão dispostos a perder nenhum deles. Então, sobraria o Mengão queridão. E aí, o Flamengo aguarda para saber o que os empresários vão fazer. Dependendo do que os empresários forem fazer, aí o Flamengo vai avaliar a situação. Se vale a pena ter o Rames Rodrigues, como que está clinicamente o Rames Rodrigues, como que está a cabeça do Rames Rodrigues. Até então, os empresários ofereceram o Rames Rodrigues, o Flamengo não dispensou, não disse que não, mas já disse que no patamar que ele negociou com o Botafogo é chance 0 no Flamengo. Então os empresários estão correndo atrás para ver o que conseguem fazer. A ideia é colocá-lo num grande clube aqui da América do Sul e o Flamengo é prioridade. O Rames prioriza o Flamengo, não o Flamengo prioriza o Rames, tá? Se não conseguirem, eles vão tentar mercados lá da Europa, mas não os mercados centrais, os mercados periféricos. Por exemplo, numa Turquia, numa Bélgica, tá? Para ver se consegue refazê-lo lá para levá-lo para os grandes centros europeus ou mesmo lá para a Espanha, que é o objetivo inicial dos caras. Então essa é a operação Rames Rodrigues. E aí eu pergunto para vocês, se o Rames vier sem custos para o Flamengo, com um salário ali de 800 mil a 1 milhão, você gostaria do Rames Rodrigues no Mengão queridão? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Falando sobre Soteldo, eu já gravei um vídeo dizendo que o Sampaoli não pediu o Soteldo. Sampaoli falou isso na coletiva. Não, eu não pedi o Soteldo. Só que ele também não vai negar o Soteldo caso seja da ideia do Flamengo trazê-lo. E o Flamengo não vê com maus olhos trazer o Soteldo, não. O Flamengo só não vai investir 4,5 milhões de euros nele agora, porque tem outras prioridades. Então, se rolar um empréstimo sem custos, com opção de compra, pode sim pintar o Soteldo no Flamengo. A gente tem que entender que uma coisa é o Sampaoli não ter pedido. Outra coisa é o Sampaoli ter vetado. O Sampaoli não vetou a contratação do Soteldo. Se for uma oportunidade de mercado que agrade a todos, o Soteldo pode sim pintar no Flamengo. E, nação, eu sei que essa época de reforços, de janelas de transferências, é uma época difícil. O que você tem que entender do outro lado é o seguinte: as coisas podem ser acertadas e desacertadas a qualquer momento. Aqui eu não cravo nada, até porque não sou eu que estou participando das negociações. Eu informo em que pé cada negociação está. Por isso é importante você nunca achar que viu o vídeo pela thumbnail. Você tem que ter certeza das informações que estão dentro do vídeo.
para você saber o que está se passando de verdade. E é aquilo que eu já falei para vocês, independente de onde vocês buscam a notícia. Vocês viram falando que o Flamengo se acertou com o jogador? Independente do lugar que vocês viram isso. Isso é apenas 1% da negociação. Os 99% sempre são com o clube. Quem me acompanha sabe disso. O que eu posso prometer sempre a vocês é que do lado de cá eu vou ralar muito para poder apurar a informação do que realmente está acontecendo, como eu acabei de fazer agora no caso do Nicolás de la Cruz. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês deixem o seu like, se inscrevam principalmente aqui no Resenha Rubro Negra e se puderem dar aquela contribuição, o Super Pix está bem aqui. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo de coração mesmo. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.